Deus é bom, amados. Nós estamos numa série abençoada de mensagens, onde o Senhor tem nos levado a entender o propósito da unção na nossa vida. Os irmãos que me antecederam foram muito explícitos no que queriam falar. A primeira mensagem nós aprendemos o motivo da unção. A unção é para nos capacitar. Nós entendemos o tipo de unção, unção individual, unção coletiva. Na segunda mensagem, Deus levou a irmã Graça a nos dizer sobre o novo de Deus para a nossa vida. Há um novo tempo, há um novo lugar em Deus, e esse lugar é estabelecido pela unção. O Deus que agia na forma de Elias, ele não ficou só em Elias, mas ele foi para Eliseu, e sobre Eliseu a porção foi dobrada. Quem lembra? Se você não estava aqui, está lá no Verbo YouTube, viu? Tem lá para você continuar aprendendo e mergulhando. E eu quero dar continuidade nessa noite, amados, sobre esse assunto, para nós entendermos. Nós já aprendemos o que é a unção, os tipos de unção. Nós já entendemos que Deus ele sempre quer nos dar mais, quer nos fazer crescer. E às vezes você se pergunta como? Existe a unção. A unção é individual, a unção é coletiva. Mas como que essa unção chega em minha vida, na minha vida diária? Como que essa unção que eu recebo aqui no templo, na igreja local, ela vai alcançar a minha casa, a minha rua? Às vezes você fica se perguntando, como que eu, que sou ali do departamento infantil, como que eu, que sou da limpeza, como que eu, que sou do diaconato, que talvez não estou com o microfone na mão, talvez não estou ministrando uma canção, uma música, como que essa unção é derramada através da minha vida? Todos nós somos ungidos, diga ungido. Quem aqui aceitou a Cristo? Quem aqui é cristão? A palavra Cristo significa ungido. E se nós somos cristãos, nós temos a unção em nossa vida. Todo cristão que nasce de novo, sobre ele é derramada uma unção, uma porção de Deus. Como já foi dito aqui anteriormente, habilidades. Habilidades espirituais. Habilidades na administração. A unção, ela não só é ministrada no culto, amados. A unção é ministrada lá no seu trabalho. Às vezes você está de frente para uma pessoa lá no seu trabalho que não é crente, mas sobre você há uma unção de evangelismo. E você foi plantado lá para que o evangelho chegue naquelas pessoas. Talvez você nunca pegou no microfone, mas sobre você há uma unção e um chamado para intercessão. E muitas vezes, enquanto todos estão dormindo, você está às 3 da manhã com as mãos levantadas, intercedendo pela igreja local, intercedendo pelos departamentos, e você não se cansa. E talvez um outro irmãozinho que vem, que não tem a mesma habilidade, ele se cansa. Ele começa a orar 20, 30 minutos, ele já está cansado. E aquele que tem a habilidade e a unção, ele ora a noite inteira e não se cansa, porque há sobre ele uma unção. Às vezes Deus te deu uma habilidade, uma unção para administrar, e você é um ótimo administrador financeiro, mas entenda que essa habilidade é para que você toque Oricuri com a unção de Deus. E há pessoas necessitadas, há pessoas precisando de ajuda, e Deus colocou em sua mão para que você seja generoso e toque essas pessoas. Aí às vezes alguém diz, eu estava pensando, não sei, acho que é de minha cabeça, e eu pensei, Deus me deu tanto dinheiro, eu queria ajudar, pastor, mas eu não sei como. Eu acho que é de minha carne. O diabo nunca vai mandar você ajudar ninguém. O diabo manda matar, manda odiar, mas ele não manda ajudar ninguém. É o Espírito Santo dentro de você, querendo que essa habilidade venha para fora, cresça. Deus amado, ele está nos levando a um novo nível. Mas para nós chegarmos no novo nível, nós precisamos quebrar o velho. Desfazer do que é velho. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se rebentarão, o vinho se derramará e os odres estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. O que isso significa? O vinho representa a alegria. O vinho representa a presença de Deus. O vinho novo, algo novo chegando. Foi falado aqui na última mensagem. A irmã finalizou dizendo, Deus tem algo novo, e eu quero pegar o gancho dela e continuar a minha mensagem. E o novo de Deus, ele só pode vir se o odre for quebrado. O carro mais caro do mundo hoje é um Rolls Royce. Rolls Royce. Esse carro vale 160 milhões de reais. Imagina, Rogério, esse carro na tua garagem.
ele tem 563 cavalos, faz de 0 a 100 em 5 segundos e chega a 250 km por hora. O Rogério chegava ligeiro em Trindade, chegava no carro dele. Mas imagine esse carro na sua garagem sem gasolina. Não serve para nada. Não serve. Um carro caríssimo, itens luxuosos, maçanetas de diamante. Você senta no carro, parece que você está numa nave espacial, em outro mundo. Mas esse carro sem combustível, ele não vai a lugar algum. A mesma coisa, amados, é nós cheios de habilidade sem unção. Crente cheio de habilidade, mas com odre velho, sem unção, não chega a lugar algum. Tem alguns que no início até se encheram, buscaram aquela fome, aquela sede do princípio, mas aí depois de algum tempo foram parando e estão naquela unção de 5 anos atrás. Você já conversou com um crente que fica? 5 anos atrás era bom. Bom era as músicas antigas. Bom era as palavras antigas. Ele sempre está lá atrás. E Deus está querendo levar ele para frente. Mas ele está naquela unção antiga. Amados, nós precisamos sair dessa unção de 10 anos atrás. Aquelas letras passaram, foram poderosas, tocaram multidões, multidões aceitaram a Jesus, mas Deus ele está nos levando para o novo, uma nova unção, um novo mover, novas pessoas chegando, novas habilidades chegando, o novo de Deus está vindo. Mas para nós alcançarmos o novo, nós precisamos trocar o odre. O Senhor está nos chamando para o rompimento. Porque a Bíblia diz que o que é o odre, amado? O odre era um utensílio que se usava para carregar água. No tempo bíblico, as pessoas não tinham geladeira, refrigerante geladinho. Eles tinham estratégias para manter aquela bebida gelada. E o odre, ele era feito do couro do animal, uma bolsa de couro, e colocava-se o vinho dentro, e aquele vinho ele ficava ali fermentando na temperatura ideal, mesmo em meio a 50 graus que faz no deserto de dia. Para que ele mantesse, só que o vinho ele fermenta. E com o tempo o odre ele ia ficando velho, e se colocasse um vinho novo e aquele vinho começasse a fermentar, o odre ia rachar, ia se perder aquela bebida. É isso que Deus está falando para nós. A unção ela vem para desfazer o velho. Quando a unção chega, o que é velho sai. E as pessoas que muitas vezes estão na unção antiga, elas não alcançam o novo, porque Deus não pode derramar, porque senão vai se quebrar todinho, vai romper. Tu já viu aquele irmão que fica assim, me dá um SW4, me dá para um SW4, eu vou servir tanto. Aí Deus olha lá de cima, meu filho, esse odre seu, se eu lhe der um SW4, você vai pro paredão, pro ralabucho, agora não vai carregar crédito para lugar algum. O orgulho que tem dentro de você, com essa monarca, se eu lhe der um SW4, vai estourar o Oricuri. Eu quero, pai, um SW4, me dê. Mas Deus olha para aquele odre e vê esse odre não está pronto para receber isso ainda não. Pai, me dá unção porque eu quero ministrar, eu quero pregar, eu quero que o pastor me coloque na escala dos ministros. E aí o pastor diz, vai ali servir as crianças. Deus me livre, serve criança. Eu sou formado em teologia, eu sei pregar exegeticamente, eu sei da hermenêutica, eu vou gastar os meus anos de faculdade. Eu fiz o rema para ministrar para a criança. Não está preparada, amados. O odre está velho. Nós precisamos trocar o odre, porque há um dilema atual. Há um dilema no coração das pessoas. Porque nós temos a Bíblia, a palavra. Essa palavra é a mesma palavra que Pedro e Paulo acreditavam, sim ou não? Essa palavra é a mesma palavra que Paulo pregou e pessoas foram curadas, sim ou não? E por que que muitas vezes nós olhamos para a igreja e o que acontecia no Novo Testamento, não vou nem para o Velho, não acontece hoje. Por quê? Por que que muitas vezes nós cultuamos e pessoas não são curadas? Por que que muitas vezes nós oramos e às vezes oramos, clamamos, estamos aqui, mas não acontece o que acontecia aqui na Bíblia? Porque nós precisamos estar sempre em busca de uma nova unção. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo e seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter uma fome contínua pela presença de Deus. Nós precisamos buscar continuamente pela presença de Deus. E Kent Hagin ele vai dizer que a unção ela precisa ser renovada dia a dia, mas a unção de domingo, que foi poderosa, já passou, já é outra.
E a unção que virá domingo novamente é outra. E a unção que virá na semana que vem é outra. E a palavra se renova novamente. E a cura vem novamente. É outra palavra, é outra direção bíblica para a sua vida. Talvez onde você está se perguntando por que na minha vida não está acontecendo, não estou rompendo, eu estou parado aqui. É porque você precisa buscar uma nova unção. Você precisa buscar o novo de Deus sobre a sua vida e transbordar no poder de Deus. Quente Riga, ele vai nos ensinar que há uma nova unção para o seu povo e nós precisamos ter um fundamento claro. Existem 2 fundamentos para que a unção de Deus ela se manifeste na nossa vida. Primeiro, um conhecimento profundo da palavra de Deus. A unção de Deus ela não vai se manifestar. A unção de Deus ela não vai ser fluente na vida de alguém que não tem intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o combustível do Espírito. O Espírito, ele quer que nós vamos além das informações. Tem gente que é muito informado da palavra. Eu conheci um homem que ele era de uma outra religião e ele disse que leu a Bíblia 9 vezes, mas ele não entendia. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele leu 9 vezes, mas ele não entendia a palavra. E ele disse que no dia que ele aceitou a Jesus e ele começou a ler a Bíblia novamente, veio a revelação. Informação, muitas religiões têm. Informação, muitos creem em informações. Nós precisamos buscar a revelação da palavra. Em Colossenses 3, versículo 16, a Bíblia diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Deus, ela precisa habitar em nós. A palavra é mais do que letra. A palavra é semente. A palavra é alimento. Nós precisamos, amado, meditar na palavra todos os dias, cantar a palavra, ler a palavra, falar a palavra, declarar a palavra. A palavra de Deus, ela precisa estar latente na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser um fundamento sólido na nossa vida. Ministros de louvor precisam conhecer profundamente a palavra. Quem serve na mídia, quem serve no som, também precisa conhecer profundamente a palavra. Não é só quem ministra aqui não, amados. Não é só quem está na frente, não. Todos nós precisamos buscar uma intimidade profunda com a palavra. Porque a igreja primitiva era uma igreja que estava cheia da palavra de Deus. Quando nós vamos estudar as epístolas, Paulo diz: olha, vocês devem viver com salmos, com hinos, vocês devem ajudar uns aos outros, vocês devem crescer em amor. E não tem como a igreja crescer em amor, crescer nos frutos do Espírito sem a palavra, sem o conhecimento das Escrituras. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. E quando essa palavra ela está na nossa boca, aquilo que nós vemos todos os cultos aqui, crie e por isso falei, vai começar a romper na nossa vida. Porque você não vai falar mais de si mesmo, você não vai falar dúvida, você não vai falar medo, você não vai falar inveja, pecados, você vai falar a palavra de Deus. E a semente da palavra de Deus no meio de uma casa, de uma sociedade, no meio de uma cidade, ela tem um poder de transformar vidas, amado. A palavra é o fundamento, aleluia. Quente Riga vai nos ensinar aqui não só a palavra, mas também nós precisamos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender que o Espírito é quem faz na nossa vida. Não somos nós. A habilidade não é nossa. Muitas vezes algo que nós fazemos aqui, amado, servindo a igreja, na nossa própria vida, nós olhamos assim: rapaz, se fosse para mim mesmo eu não fazia não. Mas como é que pode que eu consigo falar? Que eu consigo evangelizar? Como é que pode que eu consigo agaranhar recursos para a igreja quando necessário? Como é que pode eu falar diante de tantas pessoas, servir crianças? Eu que não tinha nem intimidade com crianças, pegar as crianças dos outros e cuido melhor do que os meus filhos. Como é que pode? É o Espírito Santo dentro de você. Cheios do Espírito. O Espírito é a fonte de poder. O Espírito é a fonte de poder. Efésios 5,18, a palavra do Senhor nos diz: nos instrui, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Agora, esse se encher aqui, amados, não é só num culto especial. Tem muitos irmãos que dizem: eu vou me encher quando tiver o verbo missões, um evento grande. Quando Sandrinha trouxer uma mulher bem cheia do Espírito, no verbo mulher, eu vou me encher. Eu vou ficar cheio aquele dia, pronto, vai durar um bocado de tempo, até o próximo ano.
Não, amado, encher aqui é todo dia. Encher aqui é todo dia, porque se eu começar a beber dessa água aqui, ó, e terminar, tá, se o diaconato não vem aí servir de novo, ela vai ficar seca. Muitas vezes nós bebemos de uma água e nós queremos que aquela água ali dure para sempre. Não, amados, eu preciso estar enchendo novamente. Assim como aquele carro que precisa de combustível e aquele combustível acaba e eu preciso colocar de novo para que ele ande, assim também é a vida do cristão. O que nos faz andar, o que nos conduz na presença de Deus, o que nos faz ter uma experiência única com Deus é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo entende as profundezas de Deus, a palavra nos diz. O Espírito Santo sabe o nosso futuro. O Espírito Santo sabe o propósito de Deus para a nossa vida. E ele tem a missão de nos guiar, de ser o conselheiro, o ajudador, de ser aquele que vai estar ao nosso lado como um treinador, nos levando a viver o propósito de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo que vai nos dar habilidade. Jesus diz lá no livro de Mateus, olha, quando vocês fossem apresentar aos reis, às grandes autoridades, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o meu Espírito falará através de vós. É por isso, amado, que a gente tem que perder esse medo de pregar a palavra numa feira, numa praça. Tem crente que, ei, vamos ali evangelizar. Deus me livre, eu não sei o que eu vou dizer, não. Jesus diz, não se preocupe não, só chegue e pregue. Porque quando você começar a falar com aquela pessoa, vem um versículo em sua mente. O pastor pregou isso um dia desse. Sandrinha pregou isso um dia desse. Um dia desse eu estava vendo uma mensagem, começa a vir. Um dia desse eu estava lendo a Bíblia, ó, e Deus diz assim, e de repente você olha assim, como é que eu sei tantos versículos assim? Porque quem fala não é você, é o Espírito, amado. É o Espírito de Deus que fala através da sua boca. É o Espírito Santo que te dá habilidades poderosas, que te capacita para o chamado que ele te deu. É esse Espírito. Mas o Espírito, ele só trabalha conforme a palavra. O Espírito e a palavra andam juntos. O Espírito traz a palavra à nossa vida e revela Jesus a nós e nos capacita para a realidade do reino de Deus. Não tem como o Espírito Santo agir na vida de um cristão que não tem intimidade com a palavra. Porque o Espírito Santo sempre vai fazer conforme a palavra. Se você ouvir algo de alguém chegando para você com alguma profetada, alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não precisa nem se preocupar de perguntar a Sandrinha se era de Deus. Sandrinha, eu estou tão preocupado, perdi meu sono. O que foi? A pessoa disse assim, assim, assim. Se não tem na palavra, amado, não foi Deus que falou com você. Porque o Espírito e a palavra andam juntos. O Espírito só faz aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Tudo aquilo que está na palavra é o que o Espírito Santo vai fazer. É por isso que nós cantamos que nós estamos rompendo, que nós estamos prosperando, que nós somos mais que vencedores em Cristo. Porque é isso que a palavra diz, essa é a nossa identidade em Deus. Nós somos filhos. Aleluia. E o Espírito, ele sempre vai te conduzir por meio da palavra. Mas nós precisamos estar atentos e termos temor no nosso coração. Porque muitas vezes, amados, a unção ela não se manifesta porque não há temor. A unção de Deus, ela vem sobre a vida daqueles que têm temor. Em Malaquias 3,17 a Bíblia diz, eles serão para mim em particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. O temor do Senhor não é medo, mas é reverência. A unção, ela vem sobre aqueles que têm reverência. É por isso que você não pode julgar as pessoas. E julgar a unção que está dentro de uma pessoa, porque você não entende o coração daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa olha e diz, fulano de tal, o pastor vai levantar fulano para ser líder daquele departamento. Ei, amado, tu não conhece o coração do Senhor. A Bíblia diz que Deus achou em Davi um coração segundo o seu coração. Rejeitou o coração de Saul, mas se agradou do coração de Davi. Quando Samuel está lá diante dos filhos de Jessé, homens grandes, homens do exército, homens fortes, preparados para a batalha, armados para a guerra, quem olhasse dizia assim, é Abinadab? Abinadab é o novo rei de Israel. Olha como esse homem é forte, um soldado corajoso, ousado, um homem desse, vamos, se tivesse, vamos ungir esse aqui é o rei. E passam-se todos os filhos, Samuel olha e diz, e aí, Jessé, não tem mais nenhum filho não? Aí não sobrou mais nenhum, não. É tudinho aqui. Tem um que está lá no meio das malhadas, nas ovelhas, lá no campo, nem trouxe ele nós só senta na mesa quando ele chega.
E quando chega um rapaz jovem, que quem olhava assim dizia, não tem como ser rei, não. Era até bonito, mas era tocador. Não era guerreiro ainda. E alguém olhava assim, mas Deus olhou o coração. E dentro do coração de Davi havia submissão à vontade de Deus. Havia um espírito de adorador. Havia alguém com sede e fome por Deus. Porque quando você vai ler o Salmo, Davi diz, como a corça anseia pelas águas, Senhor, eu anseio pela tua presença. A palavra estava na boca de Davi, a palavra profética estava na boca de Davi. Davi tinha um coração rendido ao Senhor. Amados, nós precisamos entender que a unção vem sobre aqueles que temem o nome do Senhor, que referenciam a presença do Senhor, que olham para essa palavra não por obrigação, mas olham para essa palavra com paixão, que não consegue ficar um dia sem ler e meditar na palavra, que não consegue ficar sem orar, sem ir para o secreto. Ei, amado, Deus está em busca daqueles que têm fome e sede por Ele, que fecha a porta do seu quarto, se entrega à sua presença e diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou diante de ti, eu quero receber algo novo do Senhor. Ei, amados, o romper do céu vem sobre aqueles que temem a presença de Deus, que reverenciam a presença de Deus. Quantas pessoas que vêm à igreja no momento de adoração, de um fluir como esse, podendo receber algo profético, podendo receber algo de Deus, estão desatentos. Estão olhando para o lado, estão mascando chiclete, estão olhando no celular, estão olhando a última moda, a última postagem, na hora do culto. Sem reverência à presença de Deus. Nós precisamos reverenciar a presença do Senhor, amados. Quando nós adentramos a um lugar de adoração, nós estamos em terreno profético, onde, como o nosso pastor disse domingo, palavras de destino são liberadas. Nenhuma palavra liberada aqui é à toa, amado. Seja por um ministro de adoração, seja por um ministro da palavra, seja pelo dirigente do culto. Aquilo que é liberado nesse lugar é para abençoar a sua vida. Aleluia! 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 Segundo lugar, mas nós precisamos entender que a unção, ela não vem por estratégias humanas. Nós vivemos um período onde a sedução do ajeitadinho humano está pegando as pessoas. Nosso irmão Kenneth Reagan diz, já se foi para o passado distante a época em que se podia seguir planos e fórmulas feitas pelos homens. Os homens hoje em dia querem criar fórmulas. Os homens hoje em dia querem criar um modo de igreja que vai emocionar as pessoas, que vai impactar o ego das pessoas. Você sabia que há uma vertente de lugares onde as pessoas se reúnem e se dizem igreja, mas que ali tudo é feito para que a pessoa entre e tenha uma experiência. Assim como é feito numa loja, eles querem fazer na casa de Deus. E não é assim que funciona. Deus, ele não olha para estratégias. Deus, ele não olha para a questão humana, as fórmulas humanas, as estruturas criadas pelo homem. Muitas são de ferramentas administrativas, mas a unção, ela não vem em fórmulas. Ela não vem por estratégias do homem. Não adianta nós acharmos que muitas vezes a técnica, que muitas vezes a forma humana de fazer vai atrair a presença. Às vezes nós preparamos o melhor bolo e a presença não vem. E às vezes nós fazemos um biju para Jesus, com simplicidade, e a presença deles. É isso que nós precisamos entender, amados. No livro de Mateus 7, versículo 13 ao 20, a palavra ela vai nos dizer sobre essas fórmulas. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem, que eu achei muito interessante. É uma versão mais contemporânea da Bíblia, mas ela diz assim, não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem, o caminho para a vida para Deus requer dedicação. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes e a sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções
ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. E aqui lá no finalzinho que Jesus vai dizer, muitos naquele dia chegarão para me dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós agimos com as nossas fórmulas, em teu nome nós... E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Existe, amados, uma vertente hoje de pessoas que querem a todo custo iludir as pessoas. Inventam profecias, inventam visões, inventam palavras, iludibriam as pessoas são enganadas, as pessoas atendem a mentiras porque não querem meditar na palavra verdadeira, querem o fácil, querem as estratégias, querem a coisa fácil, querem a coisa rápida. Nós estamos no tempo do robozinho limpador, que limpa a casa todinha, e as pessoas acham que com Deus é a mesma coisa. Não é assim? Aquele robô que limpa, você liga ele, ele vai... A mulher deixa lá o robô, a mulher liga a máquina de lavar, deixa lá, vai trabalhar, quando ela volta a roupa está lavada, enxaguada, tossida e seca. Não é assim? Já existe uma máquina, irmãs, que passa a roupa, você joga a roupa, toda amarrotada dentro dela, ela faz um negócio lá, um movimento, sai a roupa passadinha. Só que no espiritual não é assim não, viu? Não existe fórmulas. Mas as pessoas, elas querem trazer as suas fórmulas humanas, as fórmulas que ela tem encontrado para outras atividades, para o reino de Deus. É porque, pastor, eu vim aqui porque eu sou formado e eu queria que o senhor me colocasse numa posição de liderança. Amado, mas não é assim que funciona aqui, não. É porque eu sou ungido a isso, eu sou querubim, eu sou arcanjo, falo 4 línguas. Pronto, amado. O amado faz o discipulado e nós vamos ver com o Chicão se ele coloca o irmão no diaconato. Diaconato? Está repreendido. O meu dízimo é XX valor, o senhor sabe. O meu dízimo. As pessoas acham que a igreja é uma instituição financeira. Pastor, eu vou sair dessa igreja porque já faz tanto tempo que eu dizimo aqui e não está aumentando meu salário, não. Amado, aqui não é a bolsa de valores, não. Existe, amado. Você está rindo, mas existe. Histórias verdadeiras. As pessoas querem entender a igreja como algo humano, algo seu. Mas as nossas estratégias humanas não impressionam Deus. As nossas estratégias não impressionam Deus. Você sabia que tem uma palavra sobre isso na Bíblia? Quando Davi foi buscar a arca estava há mais de 20 anos fora de Israel. E Davi, no seu primeiro ato, ele disse, eu preciso trazer a presença de Deus. Ele é um homem que tinha sede pela presença de Deus. E ele disse, eu vou trazer a presença de Deus para Israel. E aí ele quer fazer igual os filisteus, arruma uns carros de boi novo, tudo preparado, festa maravilhosa, aproximadamente 30 mil pessoas para buscar essa arca. E quando ele chega lá que vai trazer a arca em cima do carro de boi, a arca cai e mata uma pessoa. Davi fica triste, vai orar ao Senhor e Deus diz assim, você fez errado. Não é para trazer em carro de boi. Vá ler a palavra. Quando ele foi ler a palavra, lá estava escrito que a arca deveria vir no ombro dos sacerdotes. Aí Davi entendeu que ele estava querendo imitar as práticas dos homens, mas ele precisava seguir a palavra. É a palavra, é a instrução da palavra que traz a unção para a nossa vida. É o que está escrito na palavra que traz a unção para a nossa vida. Há um plano perfeito de Deus, amados. E o plano perfeito de Deus é seguir a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o nosso líder. Cristo é o nosso exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para a palavra, para as instruções e orientações do Evangelho, orarmos para Cristo, Cristo vai nos levar a viver o sobrenatural. Você vai viver uma unção poderosa sobre a sua vida, mas o plano perfeito está na palavra de Deus, está exposto na pessoa de Jesus Cristo, está exposto naquilo que Ele nos disse para fazer. E se nós obedecemos a palavra, seguimos fielmente as instruções do Senhor, nós vamos viver um tempo extraordinário, um
romper do Senhor grandioso, um avivamento poderoso na cidade de Oricuri, no estado do Pernambuco. Pessoas serão impactadas pela presença de Deus, pessoas serão tocadas pela presença de Deus, cidades serão alcançadas pela palavra de Deus, porque há um cristão em Oricuri com fome, com sede, cheio do temor, cheio da palavra de Deus, disposto a romper, disposto e disponível a receber mais de Deus, e esse mais de Deus vai tocar gerações. Aleluia, aleluia. Há uma nova unção para a nossa vida, amado, e essa nova unção, ela é reconhecível. Você sabia que a unção, ela é reconhecida? Tem gente que diz, eu tenho unção, e você olha e diz, onde é que está essa unção que eu não estou vendo? Não estou vendo unção nenhuma, não. Mas tem gente que chega e não diz nada, e você diz, aquele ali tem a unção. Ele fala diferente, ele age diferente. A palavra dele é diferente, a forma dele conversar é diferente. Amado, tem gente que você vai conversar que você diz assim, essa pessoa é crente mesmo. Tem pessoas que você vai conversar que você diz assim, há evangelho dentro dessa pessoa. As características da pessoa não mostram que ele tem a unção de Deus. E às vezes ele arrota, eu tenho a unção. Eu, pela misericórdia do Senhor, amado, tenho a honra de ser levado ao Senhor a algumas cidades para ministrar. E tem umas mesas que você senta, igual a Sandrinha diz, que a pessoa diz assim, meu Deus do céu. Eu já cheguei em lugares que as pessoas chegavam, porque eu fiz isso, eu fui em tal cidade, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê, eu fiz isso. Eu digo, meu Deus, ele fez tudo, o Espírito Santo não fez nada. Fez muita coisa. Existe, amado, pessoas que arrotam a religiosidade, mas a unção, ela é reconhecida. As pessoas olhavam para Paulo, para Pedro, para os apóstolos, e quando eles passavam, milagres aconteciam só quando eles passavam. Eles não abriam a boca para dizer nada, só quando eles passarem na rua, pessoas eram curadas, milagres aconteciam. Porque havia uma unção sobre aquela pessoa. Deus, ele não está procurando, amado, o melhor orador, o mais inteligente, o mais capaz, o mais habilidoso. Ele está procurando pessoas disponíveis que querem receber essa unção, que querem ser cheios dessa unção. E esse poder vai alcançar pessoas através da sua vida. Deus está procurando professoras no departamento infantil dispostas a receber essa unção. E quando você abrir a boca, aquelas criancinhas pequenininhas serão batizadas no Espírito Santo, falarão novas línguas, serão cheias do Espírito Santo, amado. Não pense que você estando lá no departamento infantil, eu estou aqui esquecido, o pastor me esqueceu, me botou aqui para olhar esses buguelos, vou ficar aqui com a cara de raiva. Amada, se disponha na presença de Jesus quando eu começar a dar minha aula. Eu quero crianças sendo curadas, eu quero crianças sendo transformadas, eu quero crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Derrama sobre mim sabedoria. Eu quero instruir essas crianças para eles serem pastores, serem profetas, serem cheios do Espírito Santo. Daqui a pouco chega uma mãe e diz, mulher, não sei o que acontece contigo não. Quando a aula é contigo, meu menino tem TDAH. Mas ele chega calminho em casa e dorme a noite toda. Unção, amado. Mulher, eu não sei o que aconteceu não. Meu menino era atentado. O menino vivia... Menino não se aquietava não. O negócio... Mas depois que ele começou a vir para essa aulinha aqui, ele está transformado lá dentro de casa. Unção, amados. Unção, amados. Há uma unção disponível, amados. A unção te dá ousadia. Ousadia para olhar na cara do drogado, do cara cheio de droga, de crack, com o olho vermelho, disposto a te matar, e você diz, Jesus te ama, e ele chora. Unção para entrar no hospital, entrar na casa de alguém doente, levantar a sua mão, impor a sua mão e dizer, receba a cura, receba milagre em nome de Jesus. E a pessoa diz, eu estou curado, eu estou sarado, não estou sentindo mais nada não. Unção, amados. Ousadia, essa unção vai te levar a novos lugares. Essa unção vai fazer você sentar em novas mesas, mesa de pessoas com autoridade. Uma unção de governo sobre a sua vida. A unção de Deus, amado, a pessoa cheia da unção, ela é reconhecível. Ela é cheia de ousadia, ela é cheia de fé. Ela é cheia da palavra. A boca dela emana a palavra, ela abre a boca, a palavra sai e te toca.
Meu Deus do céu, aquela irmã fala umas coisas, meu Deus, que vai lá dentro da alma da gente. Unção. A unção vai te levar a ter um conhecimento da palavra profundo. Busque a unção de Deus, esteja disponível a Ele. É essa unção que vai fazer você ler a palavra, e aquele versículo que você já leu, ó. Como diz o pastor Adolfo, gosto de ler essa passagem, li, reli, não viu nada. Quando está com a unção, gente, isso aqui eu não tinha percebido, não. Tem um negócio diferente aqui. E de repente aquele irmãozinho que era tímido, não saía quase nada da boca dele, ele está ousado aqui ministrando a palavra, o ministro da palavra de Deus. Unção! É a unção que nos leva. Entenda que não somos nós. Você que é líder, você que tem ministério, você que tem uma posição de liderança, uma posição privilegiada dentro da comunidade, você que as pessoas olham, ali é o líder de tal departamento, ali é... Isso não vem de você, é unção. É unção sobre a sua vida, a habilidade do Espírito Santo. Aqueles elogios que às vezes você recebe lá no departamento infantil, na mídia. Eita, que esse som hoje estava uma benção. A pessoa se incha. Eita, o meu som. Tá vendo? Quando eu toco, menino, naquele teclado, ninguém toca igual eu, não. Ninguém farra aquele viola. Não é tu não, meu amado. É a unção. É a unção de Deus. Essa unção que nos capacita a viver o extraordinário. Não vem de nós, é do Espírito. Essa unção te dá poder para a operação de milagres. Essa unção, ela te dá poder para orar por pessoas endemoniadas e elas serem libertas, serem transformadas pelo poder do Evangelho. Essa unção que demonstra o reino de Deus. É essa unção que faz você viver os frutos do Espírito. Você sabia que o mais alto nível de alguém ungido é que ele é cheio dos frutos do Espírito? É por isso que às vezes você olha para uma pessoa que arrota a religiosidade e dizendo que é muita coisa, e você olha, não vê fruto do Espírito nela, não vê um caráter de uma pessoa cheia da unção de Deus. E isso preocupa, porque isso não é evangelho, isso é religiosidade. A verdadeira unção de Deus na nossa vida, ela nos faz reconhecer em alguém a presença de Jesus. Porque Ele habita dentro de mim, como nós cantamos hoje, Ele habita em mim, Ele habita em mim. Alguém onde a presença de Deus habita, amado. Quando Ele chega, as pessoas dizem, chegou algo diferente aqui. Parece que Jesus chegou aqui dentro dessa casa. A unção de Deus, a unção sobre as nossas vidas. E essa unção, ela vai nos levar a viver um grande avivamento. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.